Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria que a novena já está chegando ao fim, né? É uma alegria mesmo, porque isso significa que há uma caminhada em que recebemos muitas graças e luzes para o crescimento da nossa fé, para que possamos nos revigorar e continuar a nossa vida cristã. A novena de uma padroeira numa paróquia, ela tem esta graça. É um momento em que, pela catequese, pela nossa vida de comunidade, nós renovamos o compromisso da nossa fé e assim crescemos na fé. E esse ano, a novena está nos ajudando a refletir sobre a vocação, né? Está sendo como que o tema geral da novena, né? Para cada dia, estamos refletindo um aspecto da vocação, mas o nosso olhar está para Maria, Mãe de Deus e Mãe das vocações. Esse é o nosso olhar. Como que Maria pode nos ajudar com a sua vida, né, a crescermos também na nossa vocação. Quando falamos de vocação, falamos de um chamado de Deus. E a nossa vocação, ela nasce com o nosso batismo. Tudo parte do nosso batismo. Aqui começou a nossa caminhada vocacional. Muito já refletimos sobre vocação, mas eu apenas quero trazer mais um elemento para a sua meditação. Então, vocação é um encontro com o coração de Jesus. Esta é a graça. Todos nós somos chamados a ter esse encontro com o coração de Jesus. E Maria, ela vem nos ensinar como perseverar nesse encontro com o coração de Jesus. E ela nos ensina através da sua vida, do seu jeito de ser. Mas para que possamos compreender como Maria nos ensina, as leituras de hoje, elas vêm nos ajudar a compreender o compromisso que nós temos com a nossa vocação. A figura de Jonas, ela é uma figura exemplar para nós, como vimos na primeira leitura. Ele lutou muito para não aceitar o projeto de Deus na sua vida. Ele criou muita resistência. Jonas foi muito teimoso. Ele não queria aceitar, mas Deus foi insistente. Isso acontece muito conosco, na nossa vida de vocacionados, de chamados por Deus. Muitas vezes a gente coloca muita resistência. Eu não quero, eu não posso, eu não tenho saúde, eu não tenho idade, eu não tenho tempo. Então a gente vai colocando as resistências para servir a Deus. Jonas foi muito persistente na sua resistência, mas Deus foi mais persistente no amor para com Jonas. Até que Jonas cedeu. E qual foi a missão de Jonas? Sair pelas ruas da cidade, né? Sair favorecendo o agir de Deus na vida daquele povo. Com quê? Convertei-vos. Era isso que Jonas estava pedindo àquele povo, que mudasse de vida, fizesse penitência. E o povo vai aderir. Jonas mostra para nós que a missão é sair. Nós precisamos sair. E o livro que nós lemos, o texto, diz que a cidade era tão grande que ele levou 3 dias para percorrer toda a cidade. Então, era uma cidade grande. Nínive não era uma cidade pequena, não era um povoado, não era uma vila. Levou 3 dias. Mas Jonas vem nos ensinar, na nossa vocação, a nos colocarmos com os pés no chão, a evangelizar, a percorrer ruas, praças, avenidas, evangelizar. Essa é a nossa missão. O Evangelho vai trazer para nós também a figura de 2 vocações, podemos assim dizer, né? Nós encontramos Jesus numa casa. Isso é muito lindo. A catequese de Jesus na casa, ou dentro de uma casa,
é sempre uma catequese fascinante. Nós temos várias passagens dos evangelhos que narram para nós Jesus dentro da casa, ensinando, curando, evangelizando. E aqui nós encontramos Jesus numa casa de uma família amiga. Eram duas irmãs. Jesus estava passando, né, pela região e foi na casa daquelas duas irmãs, Marta e Maria. Certamente ele estava cansado e chegou ali, né, para um descanso e depois continuar a sua viagem. E o que vai acontecer? Uma das irmãs vai ficar fazendo sala, vai ficar ao lado de Jesus. E a outra vai para a cozinha fazer alguma coisa, certamente, para servir Jesus. E a gente sempre tem que lembrar que Jesus nunca chega sozinho, ele sempre chegava com um grupo dos seus discípulos. Mas aquela que estava na cozinha ficou inquieta. E ela falou: Senhor, peça para a minha irmã Maria vir me ajudar. Aí Jesus vai dizer: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Então nós temos aqui a vocação de Maria, aquela que fica na escuta de Jesus. Escuta, contempla, guarda no seu coração, medita no seu coração. E temos a vocação de Marta, aquela que está, a gente pode dizer assim, numa expressão bem fácil, com as mãos na massa. Está sempre servindo, sempre trabalhando. E muitas vezes nós encontramos quantas líderes nas nossas comunidades que são assim. Eu fico encantado com muitas mulheres nas nossas comunidades, sobretudo na época de festa, né, que se dedicam na festa social de uma forma incrível, outras que se dedicam na preparação da liturgia. Então é uma vocação, a daquela que está na ação, que é a Marta, e daquela que está na contemplação, que é Maria. Mas hoje nós queremos sentir que a nossa vocação, ela é um chamado de Deus para o serviço à igreja. Lembremos que vocação é chamado para o encontro com o coração de Jesus. E nesse encontro com o coração de Jesus, ele se dá na igreja. O que é igreja para você? Quando fala da igreja, o que vem na sua mente, no seu coração? Nós, quando refletimos sobre a igreja, nós precisamos ir num conceito de igreja que vem desde o Antigo Testamento, desde o início da história da salvação, e que o Concílio Vaticano II vai dar um destaque, vai sublinhar: igreja é povo de Deus. Igreja é o povo de Deus. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Se nós formos folhear todo o Antigo Testamento, nós vamos ver isso. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. A atitude de Jonas em Nínive foi porque Deus havia escolhido aquele povo. Deus escolhe esse povo. E esse povo escolhido por Deus vai viver uma aliança. Isso é vocação. É um pacto. Deus escolhe e faz uma aliança com esse povo. Com Jesus, nós vamos então entender que esse povo de Deus vai ser um novo povo de Deus, não mais Israel, vai ser um novo povo de Deus. E esse novo povo de Deus vai surgir a partir dos discípulos de Jesus. Todo o Novo Testamento fala para nós desse novo povo de Deus. Se você tiver um tempinho, depois você vai fazer uma leitura da carta do apóstolo Paulo, carta aos Romanos do apóstolo Paulo, do capítulo 9 ao capítulo 13, 12 e 13. Paulo vai falar dessa relação, povo de Israel, povo
do novo Israel, da nova aliança. Esse povo da nova aliança, que nasce com o agir dos discípulos, é a igreja. E somos nós. E qual foi a ação dos discípulos? O que caracterizou os discípulos? O povo não era mais um povo de Israel, mas todos os povos e todas as culturas. Então não era mais fechado num povo só. A ação dos discípulos nós vamos entender no mistério de Pentecostes, quando eles saem, iluminados pelo Espírito Santo, para evangelizar todos os povos. Então aqui nós vamos entender a vocação da igreja e a característica dessa vocação. Qual é? Missionária. A missão. O que nos diferencia como povo de Deus é a missão. É isso que nos diferencia. E essa missão que nós temos, ela que nos faz ser o rosto da igreja. É importante aqui nós compreendermos, porque quando falamos da igreja, nós precisamos entender que a igreja é santa e pecadora, que a igreja é humana, e a igreja, ela é consagrada, ou podemos dizer, divina. Quando nós falamos da igreja consagrada, a gente precisa estar atentos, porque muitos só pensam na igreja quando fala dos sacramentos, dos dogmas, dos lugares sagrados, dos objetos sagrados, das pessoas sagradas. Quando fala de igreja, só pensa nisso. Igreja, ela é humana. Ela é isso, mas ela é muito mais do que isso. Porque ela é ministério. É o povo de Deus que se coloca a serviço. Essa é a vocação que Deus nos chama. Deus nos chama para que possamos, no encontro com o coração de Jesus, nos colocarmos a serviços uns dos outros. Ministério. É aqui que nós precisamos entender a igreja. Igreja é um serviço que nós recebemos no dia do nosso batismo e que nos colocamos a serviço dos outros. Aí nós vamos entender Jonas, que se colocou a serviço, vamos entender Marta, no evangelho de hoje, que se colocou a serviço, vamos entender Maria, que se colocou a serviço, e vamos entender você. Você que se coloca a serviço da missão. Lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, na sua rua, aqui dentro da comunidade, como que você se coloca a serviço? Então nós precisamos estar atentos, porque se ficarmos olhando só para essa igreja sagrada, nós só afastamos as pessoas. Só afastamos. Porque ninguém vai querer, eu não vou conseguir chegar, porque eu não sou sagrado. Sagrado é o padre, sagrado é o bispo. Então, nós, pelo nosso batismo, nós vivemos a realidade de sermos igreja, povo de Deus. E vamos então olhar para Maria, como que ela nos dá a graça, através do seu modelo de ser discípula do Senhor, também a vivermos esse jeito de ser igreja. Ouvindo a palavra de Deus, como ela ouvia. Colocando no nosso coração, meditando esta palavra, perseverando nessa palavra e nos colocando a serviço dos outros, como ela se colocou.
Maria é para nós um modelo de fraternidade. Ela era irmã, ela se colocava a serviço dos outros. E os textos evangélicos que falam de Maria mostram isso. Que esse 8º dia da novena nos ajude a sermos uma igreja viva. Uma igreja que se fortalece nos ministérios, nos serviços. Uma igreja comprometida com a palavra de Jesus. Uma igreja que vive a sua vocação missionária. Essa é a nossa vocação. Que sejamos missionários evangelizadores no mundo de hoje. Amém.